Mas, Vamp, também não dá pra culpar só o Mano. Não. O Corinthians tá uma bosta. Há quanto tempo? O Corinthians foi ruim com o Mancini, foi ruim com o Thiago Nunes, foi ruim com o Lázaro, foi ruim com o Vitor Pereira, foi ruim com o... Luxemburgo. Com o Luxemburgo. Foi ruim com todo mundo. Claro que o Mano não era a melhor opção, o Duílio. Eu acho que o Duílio fez até pra sacanear o Augusto Melo. Vai ficar muito tempo aí, segura. 2 anos de contrato, né? E se você mandar embora, a multa rescisória é de 20 milhões. Mas tem que jogador, não tem? Também, tudo bem. Aonde na campanha, o próprio Augusto falou que o cara ganhou a eleição e não teve o prazer de contratar o treinador que ele queria, né? Aí, por parte de jogadores, plantel tudo, mas se você pegar assim, Tico, ainda estamos no mês de fevereiro, hoje é 4 de fevereiro, então quer dizer que Ituano, Novo Horizontino, o próprio... Os times que o Corinthians enfrentou. O São Paulo não, que já está um passo à frente, né? O Novo Horizontino beirou, por um ponto ele não vai para a Série A do Brasileiro. Poderia estar encontrando o Corinthians aqui há 3, 4 meses na Série A. Só que tem jogadores ali, um plantel de quase 20 milhões, né? Ainda continuou com um plantel de quase 20 milhões, saiu jogadores importantes, saiu. Mas é o Corinthians jogando contra o Ituano, contra o Novo Horizontino. O que será do Corinthians, então, quando começar a pegar Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, times que estão mais organizados lá na frente? E isso aí é daqui a 3 meses. Começa o Campeonato Brasileiro, lá para maio. E aí, como é que vai estar? Tem que botar na conta do Mano e de alguns atletas que estão chegando, né? Uma pressão muito grande em cima do Yuri Alberto, pelo valor que ele foi comprado, tudo. Mas tem que cobrar. O Corinthians perdeu 4 jogos. Aí eu só tiro o São Paulo, porque é um clássico, um São Paulo mais organizado, com reforços, mas, pô, se pegar aí, Guarani, o Corinthians tomou sufoco. Ganhou com o gol do Romero lá, né? Mas tomou sufoco do Guarani, perde do Ituano, né? Ituano. São Bernardo. São Bernardo com 10. Com 10. São Bernardo teve um expulso, estava 0-0. E ainda meteu bola na trave quando estava 0. Então, há de se cobrar a comissão técnica, porque teve tempo. Uma coisa é você chegar agora e tal. O Mano Menezes chegou no Campeonato Brasileiro, estava desempregado, e deu tempo de fazer uma pré-temporada. Bruno até na transmissão falou, terminou o jogo passado com muitos garotos da base. Né? Vai chegando os reforços aí, mas a gente não vê evolução nenhuma. Os garotos da base entram depois, mas você tem 11 titulares ali. Sim. Fausto Vera, que não foi barato, tá aí a briga pro pagamento dele, pagar o Argentino Júnior, o Matias Rojas. Com 3 meses de Corinthians, o Corinthians já estava devendo 5 milhões. Que teta, hein? 3 meses. O Fausto Vera tá devendo 18, 17. Não, esse problema tudo, agora você vai se botar tudo na conta dessa diretoria, que tem 1 mês agora, fez 1 mês. Não, a diretoria, não dá pra dizer que tem culpa. A diretoria, pra mim, só poderia ter chegado devagar. Devagar. Chegou Gabigol, parecendo que tinha virado o Manchester City. com o Gabigol. Da coletiva, a gente viu, com o diretor do Flamengo presente, na posse. Aí errou ali. Ali ele errou. Agora, ô Mauro, é o que eu falo. Claro que o Mano, quando o Mano chegou, eu falei, gente, que loucura. O Mano tá fazendo um trabalho péssimo no Internacional, tava, né, que ele tava desempregado. Não tinha chegado nem na final do campeonato. 2 anos, hein? Do Campeonato Gaúcho. Ele tava péssimo no Inter. Não vinha mostrando evolução nenhuma. Tudo bem, contratação péssima e que eu ainda acho que teve um pouco pra sacanear mesmo. Vamos contratar, vamos botar um valor alto com um contrato longo que a próxima diretoria vai se lascar. Porque não é possível, ninguém faz um contrato de 2 anos com um treinador, hoje em dia, ainda mais estando mal como tava o Mano. Pra mim teve sacanagem. O pessoal da produção aqui, o Vini da produção, que ele falou, parece que já tá tendo uma reunião pra saber sobre o futuro do Mano com o jogo antes do jogo acabar. Vamos lá que toma a decisão de demitir mais 20 milhões, viu? Mais 20 milhões. O antigo patrocinador são 40, né? Na verdade, era 20, mas já virou 40. Mas isso e o Garro mais 20, né? Que 80, tudo é 20. Então, 20 mais 40, 80. 80 milhões. Então, já, o tal do patrocínio tem tudo embora já. Gente, mas isso já mostra a vergonha que o Dorival fez, né? Isso sem pagar ainda o Fausto Vera. Sim, ainda tem o Fausto Vera. E acertou o Matias Rojas, né? Tinha uma dívida também. E agora o Pedro Raul. Pedro Raul, mais 5 milhões. 5 milhões de dólares. Dá 20 também. Tudo é 20 lá. De 20, lá tem de 20. Lá não tem negócio de 5, né? Pensa nisso. Lá é tudo de 20 20. É muito difícil o Mano continuar. Se o Mano não continuar, são 20 milhões de reais. Aí mostra que a antiga gestão também ferrou. Não é culpa dessa aí. Não é culpa dessa. Isso não é culpa dessa. Mas é isso que o Mauro falou, que a gente tá falando. Ele vem de... Essa gestão vem de uma oposição, certo? Que ganha. Tem que ir mostrando tudo. O torcedor,
Se eu te mandar o treinador embora, a culpa não foi minha. Botaram aqui, ó. Não, mas então, teve o desabafo aí. Teve o desabafo do diretor financeiro do Corinthians, em entrevista pro meu timão, o Rosalá Santoro. Ele falou que ele não imaginava que era um monstro que era essa dívida. Porque, ele fala o seguinte, a gente vai até botar na tela aí, porque ele fala que ele se assustou, o diretor financeiro. Não deveria se assustar, porque se a gente sabia que a dívida era surreal, ele também deveria saber sendo candidato da oposição, né? Aí, quando eu te falar, se for essas, essa aqui é a rescisão de 40. Aí tá na conta deles porque eles trouxeram um patrocinador maior. Então tá na conta do Augusto. A contratação do Garro, como é? Garro. Tá na conta do Augusto. A do Pedro Raul tá na conta do Augusto. O resto... Vamos ver aí o desabafo do Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians. Ele fala o seguinte, para começar a dizer por que o monstro é um pouco diferente do que eu imaginava. O monstro, olha aí, a dívida do estádio tá lá. Agora eu sei que são 706 milhões de reais e de impostos federais são 550 milhões de reais. Tem outros 400 milhões que estão no nosso glorioso curto prazo. Aquilo você tem que pagar até o meio do ano, 400 milhões. O que não é razoável, na opinião dele, é que mais da metade da dívida, até o meio do ano, já estivesse vencida. Essa parte que realmente, se não tivéssemos essa dívida com fornecedores que seguem trabalhando com o clube, seria uma situação de falência. Não posso ter mais do que metade do meu curto vencido. Não consigo operar assim. Pensando na dinâmica do dia a dia, não tem nada que atrapalha mais do que abrir o caixa e ter de escolher quem você paga e quem você não paga. Olha aí, ele deixou claro. A gente tá falando aqui, eles têm que ser sinceros. Esse cara foi sincero, né, Bruno? Sim. Ele tá deixando claro que o time poderia ir à falência se não fossem contratos com ainda parceiros que podem perdoar um pouco das dívidas. Ele tem feito um discurso diferente do que foi feito quando assumiram ali o presidente, o diretor de futebol, o diretor financeiro. Eu nunca vi nenhuma entrevista dele que você fala, não, esse cara tá de brincadeira. Ele fala claramente a situação, é ele o responsável pelo setor aí que vai ter que resolver, mas é muito difícil, por mais competente que ele seja, eu não o conheço assim profundamente para avaliar se ele é um cara competente ou não tenho conhecimento para isso, mas por mais competente que ele seja, isso não é fácil, isso vai demorar. Isso aí é uma situação bem complicada, então ele tem que falar mesmo, porque cai nas costas dele. Então esse aí tem que ser bem sincero, bem honesto. A situação é essa, bem clara aqui, uma situação que foi de quase falência. Então ele vai ter que resolver de alguma maneira, mas esse é o principal problema do Corinthians, vem daí, né? Muitas vezes as pessoas falam, né, é no campo, fala do jogo de futebol, que a gente fala do jogo, mas o jogo é consequência disso aí. Se o Corinthians tivesse uma situação financeira melhor, ele teria um time melhor. Então, os últimos anos, não só esse ano, não só esse início de campeonato paulista, os últimos anos são consequência disso. O último título do Corinthians foi Paulista de 2019. Se você tirar estadual, Brasileiro de 2017. São 5 anos. E não tá. E não é que tá disputando. Teve aquela final de Copa do Brasil com o Flamengo, que foi nos pênaltis. E, assim, não é muito mais que isso, não. Ele não está nem disputando os títulos com frequência. E agora está começando a brigar para não cair, como brigou no Brasileiro. Até nesse momento no Paulista ele está mais perto de brigar para não cair do que para classificar. Então a situação é consequência disso. Agora, meu amigo querido, você que eu me alegrei tanto em rever, você que eu me alegrei tanto em estar compartilhando novamente o espaço com você, eu sei que a sua situação já está ruim hoje, só que ela pode piorar. Eu vou te trazer os números que nosso amigo Márcio Reis, repórter aqui da Jovem Pan, tá lá no estádio, me passou, os dados que ele me passou aqui para você ver como tá pior do que você imaginava. Olha aí. A tabela tá feia já. Quebra do tabu na Neoquímica Arena contra o Bahia. 5-1 pro Bahia. Pronto, primeira porrada. Quebra do tabu contra o São Paulo na Neoquímica Arena, que o corintiano adorava falar que o São Paulo não ganhava na Neoquímica Arena. Quebrou. Quebra do tabu como visitante na história do confronto contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino, como visitante, nunca tinha vencido. Tinha perdido 3. Na Neoquímica também. Iguala a terceira pior sequência de derrotas na história do Corinthians no Campeonato Paulista, que foi em 2014,
com o mesmo Mano Menezes como treinador. E se o Ituano, é aí que tá, é aí que eu queria acabar, é aí que eu queria olhar no seu olho e te dizer... Empatar, o Corinthians se o Ituano empatar, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Em casa, hoje... Contra quem é mesmo? O Corinthians... Aí pergunta pro Bruno, que é a nossa enciclopédia. Aí tu não vai perguntar pra mim ainda voltando de lua de mel. Se o Corinthians, se o Ituano... Ituano e Botafogo. Ituano e Botafogo hoje, na casa do Ituano. Se o Ituano empatar hoje, meu amigo querido, o Corinthians entra na zona do rebaixamento do Paulista. Porque o Santo André perdeu. Perdeu pro Bragantino. É, tem isso, dependendo dos outros ainda, né? A rodada não foi concretizada, faltam 10 jogos ainda para terminar. Mas é aquilo, fora isso, Tico, nada que fique ruim, que não possa piorar. O Corinthians joga hoje a Copa do Brasil por causa do Palmeiras e do Red Bull, né? Sim, porque eles classificaram para Libertadores. Então, isso, e estadual, quer dizer, como você fala assim, preciso de caixa, preciso de estar em competições. A gente tá vendo o Santos aí, o Santos só tem o Campeonato Paulista e a Série B. Se o Corinthians não passar para as quartas de final, ele só vai jogar a Copa do Brasil ano que vem se ele se classificar para Libertadores, pelo Brasileiro, ou pela Sul-Americana, ou pela Copa do Brasil. Então ele tem que passar para as quartas de final. Agora, é uma vergonha, né, Bruno? Sim. Tudo que a gente falou aqui, e tudo isso foi na gestão Mano Menezes. Tudo isso que a gente falou aqui aconteceu com o Mano Menezes, que já estava péssimo no Inter, veio pro Corinthians, mas aí tem que concordar com o Vamp. A diretoria passada, pra mim, fez de propósito. Pra vocês, foi de propósito? Eu não vi ninguém, que nem você tá falando, não vi nenhum dos nossos coleguinhas, nem a gente mesmo fazer uma entrevista perguntar ao Duílio por que um contrato de 2 anos com uma multa de 20 milhões. Eu não vi ninguém perguntar isso pro Duílio. Vamp, que treinador que ficou recentemente num clube brasileiro mais de 2 anos? Só Renato Gaúcho e o Abel Ferreira. Não tem outro. Se eu não me engano, a multa do São Paulo foi 10 milhões, né? A do Mano é 20. 20 milhões. É por isso que eu acho que foi pra sacanear. Porque, botar o Mano Menezes, que já tava ruim, com 2 anos com multa de 20 milhões, foi pra sacanear. Não foi Bruno, Mauro, foi proposital. No mínimo, houve uma falta de cuidado com o clube. No mínimo, né? Porque foi antes da eleição, né? Isso é verdade. Ainda não estava definido que o presidente era Augusto Melo, mas era uma eleição que todo mundo sabia que seria disputada, que havia o risco de perder. A última, se essa outra, a penúltima, já foi disputada. Foi poucos votos, né? Que se somasse os votos da outra, quando o Duílio ganhou, se somasse os votos do Augusto Melo e do Mário Gobi, que eram 3 candidatos, ele perderia. Só que dividiu em 3. Nessa aí havia o risco. Então, no mínimo, houve, como falam em expulsão, imprudência. Né? Quando o cara entra forte, até pega a bola, mas pode pegar o outro. No mínimo, né? É sacanagem. É sacanagem. Uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Eu prefiro falar, é sacanagem. Porque é o seguinte, não é possível que o cara faz... Qual foi o último treinador, pronto, que ficou no Corinthians 2 anos? Foi o Tite. Então, foi o Tite. Seria assim. Como é que ele ia achar que o Mano ia chegar pra ficar 2 anos? Na época, pro Mano, nada contra. Pro Mano, um staff da hora. Mano, assinou um belo contrato. Beleza. Se o Mano tivesse indo... O Mano tava desempregado, pô. Parecia que o Mano tava cheio de proposta. Vai pro mundo árabe, vai pra algum time da Premier League, vai pra algum time da La Liga. Parece que foi tirar o Abel Ferreira do Palmeiras, né? Parece que foi tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. Cara, só vou pro seu time, eu vou sair aqui do meu que eu tô bem, vou pro seu. Se me der uma multa milionária, o contrato novo. Me dá 20 milhões e um salário de 2 milhões. Ô, meu, para não falar do Abel, que é do rival, o Voivoda, no Fortaleza. Cara, tô bem aqui. Quer vir, Voivoda? Toma 20 milhões. Sim. De luvas. Agora, é uma coisa que a gente fala, né? Que renovou, óbvio né? que o torcedor rival... O Voivoda renovou também, viu? O Voivoda é outro. O Coquinho falou aqui no ponto. É outro, também tá há muito tempo.